Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área. Essa segunda-feira aqui temos o nosso resumo semanal. Como sempre, aqui na descrição vai dar para vocês todas as ligas que iremos comentar neste vídeo. Então, se tem alguma que você não se importa ou você só quer ver uma específica, tá aqui na descrição a minutagem de quando ela vai aparecer. Então, depois da vinheta, a gente começa a falar de esporte em geral. Basquete, vôlei, futebol, Fórmula 1. Essa semana é isso. Então, roda a vinheta. E vamos começar com o vôlei. Né? O Brasília, 3 joguinhos só apenas no feminino. Brasília venceu o São Caetano por 3-0. Fla-Flu, o Flamengo venceu por 3-1 o Fluminense. E o Blumenau venceu por 3-1 o Maringá. A classificação segue a seguinte: Flamengo, Osasco, Praia, Clube, Minas, Bauru, Fluminense, Barueri, Maringá, Blumenau, Pinheiros, Brasília e São Caetano. Não teve vôlei masculino essa semana, então a gente pula para o basquete. Vamos falar de NBB. Franca venceu o Pinheiros e o Corinthians nessa semana. São José venceu o União Corinthians. Mogi venceu o Caxias. Basquete Cearense venceu o Botafogo. O Flamengo venceu o Cerrado. São Paulo venceu o Minas. Bauru venceu o Pato Basquete. Paulistano venceu o Pinheiros. São José venceu o Caxias. Unifacisa venceu o Botafogo. União Corinthians venceu o Mogi. Corinthians venceu o São Paulo no Clássico. E o Flamengo venceu o Brasília por 86-74. Vasco venceu o Bauru, Franca venceu o Pato Basquete. Classificação: Flamengo, Franca, Minas, Vasco, Paulistano, Unifacisa, Bauru, São José e Basquete Cearense, Corinthians, São Paulo, Pinheiros, Pato, União Corinthians e Caxias, Cerrado, Botafogo, Brasília e Mogi. NBA: Hornets venceu os Pacers, Philadelphia venceu Cleveland, Chicago venceu Atlanta, San Antonio venceu Toronto, New Orleans venceu Memphis, Milwaukee venceu Denver, Houston venceu Nova York, Dallas venceu Washington e o Golden State venceu Utah. Na terça, Minnesota venceu os Clippers, o Thunder venceu o Magic, Celtics venceu o Nets, Heat venceu os Bucks. Suns venceu os Kings na quarta-feira, Minnesota venceu Portland, Lakers venceu Detroit, Charlotte venceu Atlanta, Miami venceu Philadelphia e Orlando venceu os Knicks. Ainda na quarta-feira, o dia da semana que mais teve jogos. Boston venceu o Brooklyn, Cleveland venceu Chicago, Toronto perdeu para Indiana, o New Orleans venceu Washington, Memphis venceu Houston, Dallas venceu San Antonio, Phoenix venceu Detroit, os Lakers venceu o Jazz e os Kings venceram os Nuggets. Na quinta, os Clippers venceram os Warriors, os Grizzlies venceram os Bucks e os Warriors venceram os Jazz. Lembrando que por conta do horário, né, do fuso horário, provavelmente esse jogo do Clippers e do Warriors foi na quarta-feira, né? Note que tá faltando um jogo ali e não teve, né, o Warriors e Clippers. A gente teve Lakers, mesma situação, né? Provavelmente o jogo na terça-feira, por isso o Lakers 2 dias, né? Então, aqui para nós ficam como se eles tivessem jogado no mesmo dia, porque um jogo começou à meia-noite ou meia-noite e meia aqui no Brasil e o outro começou ainda às 11h30, por aí. E na sexta-feira, Portland perdeu para Minnesota. Acredito eu também pelo mesmo, seja na mesma coisa do fuso horário desse jogo. Lá nos Estados Unidos deve ter sido na quinta-feira. Tivemos o All-Star Game. Damian Lillard foi o melhor jogador da vitória do Leste contra o Oeste. Voltou o Leste contra o Oeste, né? Ainda bem. E tá na... Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Rapidinho. Aqui, ó. O Curry e a Stephen Curry e Sabrina Ionescu. Foi o duelo de 3 pontos, né? Porque o Curry é considerado o melhor jogador masculino na cesta de 3, enquanto a Ionescu é a melhor jogadora feminina. Os dois então duelaram e o Stephen Curry acabou levando a melhor.
Vamos para a classificação. Boston no leste estão se classificando para os playoffs. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers. Estão indo para o play-in Miami Heat, Orlando Magic, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Estão sendo eliminados o Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e o Detroit Pistons. Já no oeste, estão se classificando Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. Play-in Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, sendo eliminados Utah Jazz, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs. E vamos falar de Fórmula 1 agora. Mais 3 carros foram apresentados. O SF24 da Ferrari, o W15 da Mercedes e o RB20 da Red Bull. Com isso, todos os 10 carros já foram apresentados na Fórmula 1. Essa semana, se não me engano, ou semana que vem, sai o Driver Survival. E aí a gente começa o conteúdo de opinião da rodada esse ano, né? O Driver Survival tô esperando sair para ser o primeiro vídeo, depois a gente vem o guia, aí depois GP a GP, como foi ano passado. Vamos falar de continentais. Essa semana tivemos Champions League da UEFA, da Ásia, Libertadores e a Champions Cup da CONCACAF, né? Ou a CONCA Champions. A África, como a gente combinou na semana passada, a gente vai falar só quando chegarem no mata-mata. Então, vamos começar com a Champions Cup. Então, vamos lá. Guadalajara, do México, venceu por 2-1 o Forg do Canadá. Com isso, eliminou o Forg, né? O Guadalajara avançou. Tigres venceu por 3-0 o Vancouver Whitecaps e avançou também. O América do México venceu por 2-0 o Real Estelí, que é o time da Nicarágua. Por 2-0, tinha perdido 2-1 na ida, e com isso avançou o América. Toluca foi eliminado por Herediano da Costa Rica pelo critério do gol fora. E o Monterrey, mais uma vez, venceu o Comunicaciones Monterrey do México, Comunicaciones da Guatemala. Certo? Então, com isso, avançaram Chivas Guadalajara do México, Tigres do México, América do México, Monterrey do México e o Herediano da Costa Rica, fazendo com que o Toluca seja o único time mexicano eliminado nesta fase. Né? A gente tem as próximas... Na próxima semana, a gente vai ter nenhum time mexicano, a gente vai ter o Saprissa da Costa Rica contra o Philadelphia Union dos Estados Unidos, o Independiente do Panamá contra o Revolution dos Estados Unidos. Aí temos o duelo americano, St. Louis contra Houston, e Calgary do Canadá contra o Orlando City. E a gente tem Cavalier da Jamaica contra o Cincinnati dos Estados Unidos e Moca da República Dominicana contra o time do Nashville. Então, são os times americanos que jogam na próxima semana. Nessa semana a gente teve os times mexicanos. Vamos falar Campeonato Asiático. Kawasaki Frontale do Japão venceu por 3-2 o Shandong da China. Jeonbuk Hyundai 2-0 no Pohang Steelers, ambos sul-coreanos. Yokohama Marinos do Japão 2-2 com Bangkok United da Tailândia. O Al Ain do Emirados Árabes empatou em 0-0 com o Nassaf do Uzbequistão. O Al Nassr 1-0 no Al Fahira, ambos da Arábia Saudita. E o Zan Hyundai da Coreia do Sul 3-0 no Kofu do Japão. Al Ittihad da Arábia Saudita 0-0 com o Nafpahor, também do Uzbequistão. E o Al Hilal 3-1 no Sepahan do Irã. Estão avançando neste momento o Kawasaki Frontale, Jeonbuk Hyundai, o Houston Hyundai, o Al Nassr e o Al Hilal. Estão avançando os outros times. Essa semana já a gente define os confrontos das quartas de final ou semifinal de conferência, né? Porque lá na Ásia é Conferência Leste-Oeste. Na Europa, tivemos 4 joguinhos. Manchester City da Inglaterra 3-1 no Copenhagen da Dinamarca. Real Madrid 1-0 no Leipzig, Real Madrid da Espanha, Leipzig da Alemanha. PSG da França 2-0 na Sociedade da Espanha. E a Lazio da Itália 1-0 no Bayern de Munique. Libertadores da América. Puerto Cabello nos pênaltis eliminou o Defensor. Puerto Cabello da Venezuela, o Defensor do Uruguai. Melgar do Peru e Aurora da Bolívia 1-1. Com isso o time boliviano avançou.
Nacional 3-0 no Aucas, Nacional de Asunción contra o Aucas, que é do Equador. Com isso, o time paraguaio avança. Esses foram os 3 jogos da primeira fase. Vamos falar agora de campeonatos nacionais lá na gringa. Começando com a Inglaterra, o Liverpool ganhou de 4-1 do Brentford. Arsenal ganhou do Burnley. Newcastle e Bournemouth empataram. Aston Villa venceu o Fulham. Nottingham Forest venceu o West Ham. Wolverhampton venceu o Tottenham. Manchester City e Chelsea empataram. Sheffield foi goleado pelo Brighton. United venceu o Luton Town e o Everton e o Crystal Palace empataram. Está liderando o campeonato por 2 pontos o Liverpool, seguido do Arsenal, Manchester City e Aston Villa, indo para a Champions League. Tottenham está indo para a Liga Europa e a competição se segue com Manchester United, Brighton, Newcastle, West Ham, Chelsea, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, Nottingham Forest e Everton. Luton Town, Burnley e Sheffield estão sendo rebaixados. Na Holanda, PSV 2-0 no Heracles, Sparta Rotterdam 4-2 no Excelsior, AZ venceu o Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles venceu o Heerenveen, Almere venceu o Zoli, o Trash venceu o Twente, Ajax e NSC empataram em 2-2, Vitesse e Voletan também empataram, o Feyenoord venceu o RKC. A classificação segue a seguinte: PSV líder com 10 pontos, seguido do Feyenoord. Twente está indo para a Champions, mas para fase pré, né? AZ indo para a Liga Europa. O campeonato se segue com Ajax, Go Ahead Eagle, NSC, Sparta Rotterdam, o Trash, Zol, Almere, Heerenveen, Fortuna Sittard, Heracles, Excelsior. RKC está indo para enfrentar o terceiro colocado da Série B, quando o Voletan e o Vitesse estão sendo rebaixados. Liga de Portugal, jogo da semana passada, o Vizela 1-0 no Gil Vicente. Famalicão venceu o Rio Ave, Chaves venceu o Boa Vista, Portimonense e Vitória de Guimarães empataram, Porto venceu o Estrela Amadora, Casa Pia venceu o Arouca, Gil Vicente venceu o Estoril, Benfica goleou o Vizela, Braga ganhou do Farense e o Sporting ganhou do Moreirense. A classificação segue a seguinte: Benfica lidera, seguido do Sporting, que tem um jogo a menos. Vale lembrar que o Sporting tem um jogo a menos. Aí vem Porto e Braga, são os times que estão tendo competição europeia para o ano que vem. Aí segue Vitória de Guimarães, Moreirense, Arouca, Famalicão, Farense, Gil Vicente, Boa Vista, Casa Pia, Portimonense, Estoril e Estrela Amadora. Rio Ave está indo enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão. Chaves e Vizela estão sendo rebaixados. Na Alemanha, Werder Bremen venceu o Köln, Borussia Dortmund e Wolfsburg empataram, Bayer Leverkusen venceu do Heidenheim, Stuttgart venceu o Darmstadt, Mainz venceu o Augsburg, Union Berlin venceu o Hoffenheim, Leipzig venceu o Mönchengladbach, Freiburg e Eintracht Frankfurt empataram e o Bochum venceu o Bayern de Munique. Harry Kane aparentemente vai ficar sem título este ano, né, dando azar ao levando o seu azar ao Bayern de Munique. Classificação: Bayer Leverkusen mais perto do seu título inédito, seguido de Bayern de Munique, Stuttgart e Borussia Dortmund. Leipzig indo para a Liga Europa, Eintracht Frankfurt indo para a Conference. Segue com Werder Bremen, Freiburg, Hoffenheim, Heidenheim, Bochum, Wolfsburg, Union Berlin, Augsburg e Borussia Mönchengladbach. Köln está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, Mainz e Darmstadt estão sendo rebaixados. Campeonato italiano, Bolonha venceu a Fiorentina pelo jogo atrasado que tinha. Torino venceu o Lecce, Inter venceu o Salernitana, Napoli e Genoa empataram, Hellas Verona e Juventus empataram, Atalanta venceu a Sassuolo, Bolonha venceu a Lazio, Udinese e Cagliari empataram, Fiorentina e Empoli também empataram, Roma venceu a Frosinone e o Monza venceu o Milan. Internacional é mais líder do que nunca, seguido de Juventus, Milan e Atalanta, indo para a Champions, Bolonha indo para a Liga Europa. Segue com Roma, Fiorentina, Lazio, Napoli, Torino, Monza, Genoa, Lecce, Udinese, Frosinone, Empoli, Sassuolo, Hellas Verona, Cagliari e Salernitana. Ligue 1, Lyon venceu o Nice, Lyon está muito bem nesse segundo turno. Lille venceu o Le, PSG venceu o Nantes, Lorient venceu o Strasbourg, Rennes venceu o Clermont, Montpellier venceu o Metz, Toulouse venceu o Mônaco, Ulan venceu o Rennes, Stade Bretois venceu o Olympique de Marselha.
PSG lidera o campeonato seguido do Stade Breton, Nice, Lille, time está indo para o Champions, Mônaco está indo para a Liga Europa. Segue com Lens, Rennes, Reims, Olympique de Marseille, Strasbourg, Lyon, Le Toulouse, Montpellier, Lorient. Nantes está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, Metz e Clermont estão sendo rebaixados. La Liga, Villarreal empatou com Getafe, Atlético goleou Las Palmas, Osasuna venceu Cádiz, Barcelona e Celta de Vigo, Valência e Sevilla empataram. Rayo Vallecano e Real Madrid empataram, Granada e Almeria também empataram, Sociedad venceu o Mallorca, Betis e Alaves empataram, Bilbao venceu o Girona, que ajudou muito o Real Madrid na rodada, que tinha tropeçado. Com isso, se segue Real Madrid mais líder do que nunca, seguido de Girona, Barcelona e Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético de volta indo para os Champions no lugar do Girona, porque o Girona e o Manchester City não podem jogar ao mesmo tempo. O City está se classificando para a Premier League, o que muito provavelmente coloca o Girona na Liga Europa. Aí se segue com Sociedade indo para a Conference. Aí temos Betis, Valência, Las Palmas, Osasuna, Alaves, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Mallorca e Celta de Vigo. Cádiz, Granada e Almeria estão sendo rebaixados. Vamos falar de Brasil agora? Vamos falar dos campeonatos estaduais? Porque a gente tem o Campeonato Gaúcho. São Luís e Juventude empataram, Ipiranga e Grêmio também, Santa Cruz e Avenida também empataram, o Guarani venceu o Novo Hamburgo, Inter venceu o Brasil de Pelotas, São José venceu o Caxias, e aí na rodada 9, Grêmio goleou Santa Cruz, São Luís e Ipiranga empataram, Brasil e São José também empataram, o Inter venceu o Novo Hamburgo. A classificação segue com Inter, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas, São José, Guarani, São Luís e Caxias, com Novo Hamburgo e Avenida naquela zona que nem cai nem sobe, e o Ipiranga e Santa Cruz estão sendo rebaixados. Já em Santa Catarina, a Chape venceu o Inter de Lages, Brusque venceu o Criciúma e Hercílio Luiz e Nação 2-2. Avaí venceu o Clássico com o Figueirense, Marcílio Dias venceu o Concórdia, Criciúma venceu o Inter de Lages, Brusque e Hercílio empataram, assim como o Barra e Joinville. Estão se classificando Criciúma, Marcílio, Avaí, Figueirense, Barra, Joinville, Brusque e Hercílio Luiz. Inter e Chapecoense estão naquela zona de nem sobe nem desce, Concórdia e Nação estão sendo rebaixados. Paulistão, rodada 8. Ituano e Mirassol empataram, Santos venceu São Paulo, Bragantino venceu a Ponte Preta, Corinthians goleou o Botafogo, Inter venceu o Novo Horizontino, Palmeiras e São Bernardo, Guarani e Santo André empataram, Portuguesa e Água Santa também. Rodada 9. Mirassol venceu o Botafogo, São Paulo e Bragantino empataram, Ponte Preta e Ituano também empataram, Novo Horizontino venceu o Santos, Portuguesa venceu o Guarani, Palmeiras e Corinthians empataram, Água Santa venceu o Inter de Limeira, inclusive empate heróico do Corinthians, e o São Bernardo venceu o Santo André. Quando pegamos esse print, faltava poucos minutos para acabar o jogo, o São Bernardo marcou o gol no finalzinho da partida. Com isso, a classificação a gente muda os pontos São Bernardo e Santo André aqui quando aparecer. Só apareceu o grupo C. Tá ótimo. Botei os dois na hora de coisa e não salvou. Mas vocês não vão ficar sem tabela, né? Então, Santos e Portuguesa estão passando pelo grupo A, Ituano e Santo André estão sendo eliminados. Santo André que perdeu o jogo agora, né? Então, não entra aí. Grupo B, Palmeiras e Água Santa classificados. Ponte Preta e Guarani estão sendo eliminados. No grupo C, Bragantino e Mirassol, com Inter de Limeira e Corinthians sendo eliminados, né? E para encerrar no grupo D, Novo Horizontino e São Bernardo estão passando. São Paulo e Botafogo estão sendo eliminados. Ou seja, dos grandes, só Santos e Palmeiras estão, neste momento, avançando para a próxima etapa do campeonato. Certo? Vamos para o Rio de Janeiro. A gente tem Sampaio Correia venceu o Madureira, Botafogo venceu a Volta Redonda, Fluminense e Vasco empataram em 0-0, com polêmicas. Boa Vista e Nova Iguaçu empataram, Portuguesa venceu o Audax, Flamengo venceu o Bangu. Fluminense venceu o Madureira, Vasco venceu o Botafogo, Volta Redonda e Portuguesa empataram e o Nova Iguaçu venceu o Audax. Estão se classificando Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Vai jogar durante a semana. Aí estão naquela zona que não acontece nada. Botafogo, Portuguesa, Boa Vista, Madureira, Volta Redonda, Bangu e Sampaio Correia. Audax está sendo rebaixado. Já em Minas,
Pouso Alegre venceu o Democrata, Itabirito venceu o Uberlândia, Patrocinense venceu o Ipatinga, Atlético Mineiro empatou com a Tombense, Atlético venceu o Vila Nova e América venceu o Cruzeiro. Rodada 6, o Atlético venceu o Pouso Alegre, Atlético Mineiro venceu o Itabirito, Uberlândia venceu o Ipatinga, América e Vila Nova empataram 0x0, Cruzeiro venceu o Democrata, Tombense venceu o Patrocinense. Estão se classificando Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro, mais a Tombense. São eliminados, obviamente, Itabirito, Ipatinga, Vila Nova, Posto Alegre, Uberlândia, Atlético, Patrocinense e Democrata. É isso, ficamos por aqui. Quinta-feira temos vídeo novo no canal. Vejo vocês na próxima e falou! Agora você vai ficar com o Tio Sam pedindo para você se inscrever no canal.